Garcia Pereira, começo por si. Hoje, que leitura faz destes dados divulgados ontem pela Direção-Geral do Orçamento? Boa tarde, antes de mais. Bom, eu acho que isto só tem uma leitura possível, é de que a situação grave do país mantém-se por mais habilidades contabilísticas que se pretendam fazer, porque de facto há uma diminuição sensível das despesas, que se deve essencialmente às despesas com pessoal, que resultam do truque, para não lhe chamar do roubo, da retirada do subsídio de férias. O tal que o Tribunal Constitucional declarou que era inconstitucional, mas como já tinha sido roubado, podia ficar o roubo com o ladrão e não com a vítima. E, portanto... É inconstitucional, mas só daqui a 6 meses. Pois, nem daqui a 6 meses, porque o subsídio de Natal também mas também pode ser roubado porque se limitam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para o futuro, que é uma criação, de facto, verdadeiramente notável, provocatória e completamente inconstitucional. Bom, mas, por outro lado, a evolução, eu acho que a evolução da própria Receita, que mostra que ir ao bolso das pessoas, em primeiro lugar, de quem trabalha e também das empresas, tem um limite. E, portanto, convém aqui, enfim, relembrar que a Receita Fiscal diminuiu em junho em 3,1%, em maio tinha diminuído 3,5%, isto quando as previsões eram de um aumento de 2,6%. E toda a gente está a ver que é óbvio que, não obstante se carregue mais nos impostos, a consequência só vai poder ser esta, porque a tributação em impostos tem um limite. E, portanto, esse limite é o dinheiro que se encontrar disponível nas pessoas e nas empresas. Quando se atinge esse limite, podem-se fixar, enfim, eu acho que apesar de tudo, ainda há aí uma margem que o Governo se prepara para aprovar, se levar para diante aquela medida da eliminação da taxa social única, que obviamente privará a segurança social, que é outro buraco, já agora convém relembrar que é outro buraco do ponto de vista das contas do Estado, se eliminar a taxa social única, tentar contrabalançar isso através da elevação do IMI, por um lado, e por outro lado, da elevação do IVA, não através do aumento da taxa máxima, que já está num nível absolutamente brutal e que, aliás, só vai conduzir ao aumento da evasão fiscal e, portanto, ao aumento da importância relativa da economia paralela, porque não podendo as pessoas deduzir a maior parte das despesas, e este folclore das despesas da restauração e do cabeleireiro para descontar 250 euros num ano ter-se-ia de fazer permanentes de 26 mil euros, portanto não passa disso mesmo de folclore, o que vai acontecer é cada vez mais impor-se aquela lógica de você quer pagar imediatamente 100 ou quer pagar 123, talvez vindo a recuperar menos de 1. E evidentemente que isto só vai ter este efeito. E, portanto, dizia eu, ou o aumento do IVA através da eliminação das taxas intermédias, o que é uma brutalidade, porque isto vai atingir produtos e serviços absolutamente essenciais para a generalidade dos cidadãos, e o aumento do IMI, mas depois de aumentar o IMI e depois de pôr o IVA todo a 23%, isto é um limite, acabou. E onde é que se vai buscar mais dinheiro? Evidentemente já não há mais sítio para ir buscar dinheiro. Como, entretanto, esta mesma política tem uma outra consequência, que é, obviamente, a da estagnação da atividade económica, com o aumento brutal do número por exemplo, de falências, que é um dos indicadores, e dos despedimentos coletivos. A elevação do número dos despedimentos coletivos é, de facto, uma coisa muito significativa para este ano. Portanto, duplicaram no primeiro semestre e o número de trabalhadores afetados cresceu 92% relativamente ao mesmo período do ano passado. Isto significa que, se fecham empresas, há pessoas que vão para o desemprego. E pessoas que vão para o desemprego deixam de ter salário, deixam de descontar IRS. E vão ter direito ao subsídio de desemprego. Está a descrever uma espiral... Não, mas é evidente, e eu chamo apenas... Não é recessiva. É um problema de fazer contas. Quer dizer, não há hipótese nenhuma de... lembremos ainda o seguinte: a Direção-Geral do Orçamento veio com a história de que havia um saldo acumulado negativo de apenas 1.709 milhões de euros, que era metade de há um ano e muito melhor que maio. Bom, isto é, pura e simplesmente, manipulação da opinião pública. Isto significa pôr as coisas assim, não dizer mais nada,
significa deitar poeira para os olhos das pessoas. Porque a verdade é que este número está artificialmente reduzido pela integração daquela parte dos fundos de pensões que não foram transferidos no ano passado e que foram transferidos apenas agora. 2.700.000, porque se somarmos uma coisa à outra dá qualquer coisa como quase 4.500 milhões de euros. E, portanto, ora, a transferência de fundos de pensões faz-se uma vez. E, portanto, quando acabar isso, e quando acabarem as privatizações, não há mais onde ir buscar. E relembro uma pergunta que tenho sempre aqui colocada. Findo o período do chamado plano de ajuda, os 3 anos, ou eventualmente um pouco mais, se porventura essa hipótese se abrisse, como é que Portugal estará, se não com uma dívida ainda maior, com a maior parte dos seus ativos vendidos ao estrangeiro ao desbarato e com a esmagadora da maioria da população ainda mais empobrecida. Repara uma coisa, quando se fala no saldo e se oculta que o saldo só se conseguiu obter com aquele valor resultante da contabilidade criativa em que consiste a transferência dos fundos de pensões, é evidente que se está a escamotear que isso foi uma solução que, de uma vez, não é repetível. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando se escamoteia que a despesa teve uma diminuição, mas que essa diminuição resultou de uma medida que é uma medida de expropriação e que tem que ter caráter excepcional e temporário, mesmo para o Tribunal Constitucional amigo do Governo que nós temos, está-se a escamotear que essa solução não é repetível para o futuro. E a pergunta fica sempre sem resposta, que é: onde é que se vai buscar o dinheiro? Então afinal agora já é visível que o déficit, o objetivo do déficit, mas afinal os objetivos já vemos que são difíceis de cumprir, mas onde é que se vai buscar o dinheiro? A pergunta é esta: está-se no limite da carga fiscal, mas onde é que se vai buscar o dinheiro? Quer dizer, e no fim disto tudo, os portugueses terão pago, Luís Gomes, deixa-me só terminar, os portugueses terão pago com língua de palmo e verificarão que a dívida afinal ainda é maior do que era antes. Isto em nome da credibilização. E já agora, a propósito de credibilização, eu chamo aqui a atenção, porque acho que um dia destes a gente tem de fazer uma espécie de seleção, um Reader's Digest dos programas anteriores. Quando, a propósito da crise na Europa, chamei a atenção que nenhum país, a não ser a Alemanha, estava a salvo, porque exatamente o euro é o marco transvestido e houve aqui um plano sagaz levado a cabo pelo imperialismo germânico em que desindustrializou praticamente toda a União Europeia, acabou com as moedas nacionais, com exceção da Libra, e na sequência disso, obviamente que países desindustrializados que não produzem ou produzem pouco se acabam por endividar, e quando chegam a 100% daquilo que produzem estão completamente nas mãos dos bancos alemães, e portanto que agora tinha-se começado para alguns dos elos mais fracos, mas isto ia chegar a todos. Isto não tem razão de dizer, mas isto faz algum sentido, isto é um disparate. Agora, quer dizer, aqui o Governo já se atreve a dizer que nós estamos melhor que a Espanha, porque estamos mais credíveis. Eu volto à questão de fundo. E a questão de fundo é: nós somos um país onde aquilo que está a passar e aquilo que o Luís Gomes define como sendo os aspectos que nós não falamos, eu referia apenas... Eu gostava... Nós podemos é correr o risco de não conseguir debater o outro tema que tínhamos agendado, que é o que se Então eu diria apenas que o que se lixem as eleições, já lá vamos, porque isso também faz parte agora do folclore político, mas aquilo que se passa na saúde neste momento, por exemplo, a diminuição da despesa, a racionalização dos meios, significa deixar meio milhão de cidadãos a mais de 30 minutos da urgência mais próxima. Isto é que é a racionalização dos meios. Significa... na maior parte das escolas, nós termos em 11 agrupamentos, 8 em cada 10 dos professores contratados estão na iminência de perder o emprego, mesmo que agora, à entrada do mês de agosto, o CRAT venha dizer exatamente o oposto daquilo que dizia há um mês. Segundo os dados da OCDE, que a meu ver pecam por defeito, só a perda dos salários dos trabalhadores portugueses, que têm dos salários mais miseráveis da Europa, só durante o ano de 2011, foi de 6,7%. E, portanto, este é que é o país real, não tem nada a ver com o daquele senhor que vem dizer que se lixem as eleições, que eu estou aqui para defender o país.